Ih, caralho. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo do ProEnem. Meu nome é Edilson, sou professor de Biologia e hoje eu tô doente. Amigo, eu tô com resfriado porque eu sou fresco. A parada também é que eu sou bastante fresco. Talvez uma outra pessoa com o mesmo resfriado que eu estivesse encarando a vida com uma situação melhor, estivesse cantando uma bela canção. Então, se de vez em quando eu parar de esfregar o nariz assim, é o quê? É catarro mesmo, tá? Não fique assustado. Se eu fizer assim na blusa, é porque pra quem é que precisa de lenço quando você tem manga da camisa pra limpar o catarro, né? Não tem a menor necessidade. O olho é vermelho. Professor, você voltou a usar drogas? Não, parei. Em nome de Jesus, não uso mais. Não estou usando mais drogas. É só o efeito do resfriado. Professor, você tá meio vermelho. É o quê? Febre? É febre. Ô, professor, mas mesmo assim você tá trabalhando? Tô, porque sequestraram minha família. Não quer dizer que foi a Renata, mas foi. E me obrigaram a vir trabalhar aqui hoje. Não obrigaram. Falaram assim, talvez a sua família não sobreviva essa noite se você não aparecer para dar aula ao vivo. Então eu vim. Então eu tô aqui. Tudo bem? Mas vamos começar essa brincadeira, vamos começar essa aula. Hoje só não tem uma parada que não pode rolar hoje, galera. Não dá pra ter It's Time. A garganta não aguenta nem falar nesse tom aqui, nem nesse volume. Eu vou pedir a técnica, a edição, que eu vou falar assim bem baixinho It's Time e ela coloca um volume muito alto. Aí parece que eu tô gritando talvez. Eu vou gesticular tal qual. Quer ver? Tom, aumenta o volume aí no máximo quando eu falar 3. 1, 2, 3 e... It's time! Ai, maluco. Acho que sangrou meu pulmão agora. Que é isso? Chuva, meu irmão. Choveu no final de semana aqui, alagou o Rio inteiro. Tô aqui, não tô muito saudável não. Mas tô bem. Ficou alto o som? Ficou horroroso, né? A galera tá ouvindo agora como é que saiu o som, ficou uma porcaria. Mas o que importa é que independente de voz, independente de pulmão sangrando, independente de febre, de olho vermelho e de drogas ou não, ó, catarro, o que é isso? Catarro. O resfriado é uma coisa engraçada, porque você tá com calor, mas você tá com frio e você tá suando ao mesmo tempo. Tudo acontece na sua vida nesse momento. Mas o que importa, independente disso tudo, é que, doente ou não, Silvio Santos me ligou. Professor, isso é mentira. Isso acontece. Eu não sei se o Silvio Santos liga para você, mas para mim ele liga, senhor Cenoura Bravanel, e ele ainda está insatisfeito com o número de tags, na verdade com a qualidade das tags. Eu preciso de uma tag que seja incisiva, direta e coesa. Caraca, maluco, o Romulo se orgulhou de mim agora ou não, com essas qualidades que eu dei para tag, todos esses adjetivos. Eu preciso de uma tag que vá rumo ao sucesso. Uma tag ProEnem, assim, uma parada que vai te levar à fama e que, no caso, vai me levar à fama. Então eu preciso que você me mande uma tag enxuta, uma tag bonita, que retrate a minha necessidade de ir bem pago
ao SBT no programa do De Noite. Ainda bem que eu não apostei no Rafinha, né? Ainda bem que eu não apostei no Agora é Tarde, porque acabou o programa, o cara foi demitido de novo da Band. Ainda bem que eu fui com o maluco lá do SBT, porque senão não tinha mais programa pra onde ir. Mas o que importa é isso. Então manda suas tags, negócio importante também. Eu não sei se você sabe, mas nós temos redes sociais. Então segue a gente no Instagram, curte a nossa página lá no Facebook, segue a gente lá no Twitter, essa palavra é muito legal, Twitter, no Facebook, no Instagram, não temos Foursquare, né, até porque a gente está sempre no mesmo lugar, não faria muito sentido ter um Foursquare. Mas siga-nos nas redes sociais, curta-nos e manda lá através do Twitter, de onde você é, coloca hashtag ProEnem ao vivo e coloca o nome da sua cidade e o estado de onde você está falando. E, obviamente, hashtag ProEnem ao vivo e manda suas perguntas, não deixa de mandar. Eu fico muito feliz em saber que você está participando e tentando entender a matéria. E no finalzinho, se ainda tiver a voz, tem musiquinha. Se você não está acostumado ainda com o ProEnem, hoje é aula aberta, né? Aberta a todas as pessoas do mundo. Muitos alunos da Escócia participando hoje, muitos alunos de lugares longe como Escócia, como Ucrânia, Finlândia, parece que tem a galera de São Gonçalo também aí, que são distâncias parecidas, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Em geral, eu não sou doente assim. Em geral, eu sou um pouco mais saudável, mas a gente já expliquei para vocês o que aconteceu. Não muito mais saudável do que isso, não. Então, vamos ao que interessa. Manda suas perguntas, manda suas dúvidas, manda seus negócios todos pra gente. Vamos ao que interessa. A aula desta semana é sobre proteínas. Amigo, eu não tenho como gritar. Essa aula necessita de energia, mas minha garganta não permite. Mas essa aula, eu diria que ela é uma aula do tipo: vem, monstro, que isso daqui tá muito bom, monstro. É uma aula de comer frango com batata doce, amigo. Não a batata doce, porque a batata doce é mais rica em amido que carboidrato, a gente já falou disso. Mas uma aula peito de frango, sem pele, que é rico em proteína. É uma aula whey protein, é uma aula albumina, é uma aula monstro, é uma aula que é para fazer você crescer. No caso, eu não pratico nenhum esporte, até para fazer você crescer na vida, conquistar a vaga na faculdade. E vamos nessa parada então. O que tem pra gente saber sobre proteína? Isso é a aula da frente 1 de biologia, você já está acostumado com esse esqueminha. O que é importante para saber sobre proteínas? Primeiro, lembrar que a proteína... Tom, Mamutinho, quem estiver perto do microfone, Mamutinho está perto do microfone. Mamutinho, chuta, não me importa se você sabe. Eu vou te dar duas opções. Proteínas são moléculas pequenas ou são moléculas grandes? São moléculas... Não vou chutar não, vai, é você sozinho. Pequenas. Isso, são grandes. Moléculas enormes. Moléculas muito grandes. As proteínas, elas são polímeros, ou seja, elas são formadas pela repetição de vários blocos pequenininhos. Esses blocos pequenininhos são esse cara aqui. Esse maluco ele é chamado de aminoácido. Então, para formar uma proteína, eu tenho que juntar vários aminoácidos. Vou ligar 2, 3, 4, 5, 100, 1000 aminoácidos e vou ter formado, então, uma proteína. E de acordo com o tipo de aminoácido que eu encaixo, e existem 20 aminoácidos diferentes, aí, então, eu vou formar uma proteína diferente da outra. Vamos botar assim, ó. Aminoácido 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Vai formar uma proteína que é diferente do aminoácido 2, 2, 2, 2, 1, 3. São proteínas obrigatoriamente diferentes, porque tem sequências de aminoácidos também distintas. Agora, o que é, então, esse aminoácido? Bom, o aminoácido ele tem uma estrutura e você não precisa ficar com medo disso. Eu sei que você tem uma base de química que é muito pesada porque você tem professores de garbo e elegância. Mas às vezes você dá uma desesperada quando vê isso fora da aula de química. Na aula de química eu sei fazer. Eu só sei trabalhar com laranjas, né? Na aula de química eu sei usar isso daqui, eu sei entender como é que esse negócio funciona. Mas em outra aula qualquer, às vezes fica meio estranho. Galera, cada bolotinha dessa equivale a um elemento químico, tranquilo? Então temos carbonos, hidrogênios, nitrogênios e oxigênios. É isso. Cada bastão desse, cada barra dessa, cada traço, isso simboliza uma ligação química. Então, por exemplo, o carbono, ele é um cara que a gente chama de tetravalente. O que significa? Ele precisa fazer 4 ligações químicas para se estabilizar, para estabilizar a sua camada de valência. Tudo bem? Então ele precisa fazer 4 ligações químicas. Olha só, esse carbono ele vai fazer uma com o hidrogênio, uma com o nitrogênio, uma com outro carbono e uma com um negócio que a gente vai chamar de radical. Daqui a pouco a gente chega nisso e entende melhor quem é esse tal desse radical, que não é um elemento químico em particular, tá?
Nitrogênio já é um cara que tem que fazer 3 ligações, então uma com hidrogênio, outra com hidrogênio, outra com carbono. Hidrogênio sempre fazem uma ligação só. Oxigênio faz 2 ligaçõezinhas para se estabilizar e vai, beleza? Então, quando a gente olha essa molécula de aminoácido, repara que ela tem um carbono central, de um lado tem um amino e do outro tem um grupamento ácido carboxílico. Olha que loucura! Eu tenho um amino ácido de um lado, amino de outro ácido. Agora, pelo amor de Deus, não seja tão imbecil quanto eu acho que meus alunos às vezes são, não vocês, alunos presenciais. Uma vez um aluno virou para mim e falou assim: professor, botei um negócio desse no quadro assim, né? Aí ele olhou e falou: professor, acho que você errou aí, hein? Ele veio assim devagarzinho, de cantinho assim, pra não fazer vergonha, né? Até, pô, o cara me deu uma moral, ele veio assim, deu aquela puxada assim na camisa. Professor, acho que você errou aí. Eu falei: pô, o que foi? Porque às vezes acontece, óbvio, né? Todo mundo tá sujeito a erros. O que foi, cara? O que houve? Botei ligação a mais, botei ligação a menos, o que aconteceu? Não, professor, é que na apostila, esse cara tá virado pra cá e esse ácido tá virado pro lado de lá. Animalzinho de asa, dá na mesma coisa, tá? Não importa pra gente. O que importa nessa representação é que esse carbono esteja ligado não existe. Que esse carbono esteja ligado, aí sim, a esse grupamento amino, a esse grupamento ácido carboxílico, inclui tudo isso daqui, a um hidrogênio, isso sempre tem em qualquer aminoácido, isso sempre está presente. E o que vai variar de um aminoácido para o outro é justamente esse negócio chamado de radical. Então existem 20 tipos de aminoácidos. Em nós, humanos, existem 8 aminoácidos que são ditos aminoácidos essenciais. E 11 são chamados de aminoácidos... 12. Olha eu errando matemática boba, né? 12 chamados de aminoácidos não essenciais. Agora, olha só. Um aminoácido é um nutriente, vem através da alimentação. Só que eu te afirmo, que existem aminoácidos que o nosso corpo consegue produzir e existem aminoácidos que ele não consegue produzir. Esses aminoácidos que não são produzidos pelo nosso corpo, eles têm que vir da alimentação. Já que o nosso corpo não consegue fazer nenhuma reação química para produzi-lo, ele tem que vir da alimentação, ele tem que ser ingerido para que o nosso corpo tenha. Esse aminoácido, muita atenção, esse aminoácido que o nosso corpo não produz, ele é chamado de aminoácido essencial. Enquanto que aquele que o nosso corpo, né, consegue produzir, não tem um problema, eu produzo, faço as minhas reações químicas, ele é chamado de não essencial. Então, de novo, produzo o aminoácido? Não é essencial à minha vida. Não produzo o aminoácido, tenho que ingeri-lo. É essencial à minha vida. Um detalhe importante, aminoácidos essenciais para um organismo podem ser não essenciais para uma outra espécie. O que é essencial para uma espécie pode não ser para o outro. É óbvio que ninguém também vai ficar decorando quais são os aminoácidos essenciais, quais são os não essenciais. Não, isso é perda de tempo. O que interessa pra gente é saber que existem esses essenciais e os não essenciais e qual a diferença entre eles, qual é a importância desses caras. Já foi questãozinha de vestibular pra gente, uma questãozinha mais antiga, era uma questão que falava que uma plantinha foi colocada, na verdade plantinhas foram colocadas em vasinhos diferentes e esses vasinhos foram cultivados com aminoácidos de tipos diferentes. De acordo com o conjunto de aminoácidos que se colocava, se observava se a planta crescia ou não. Bom, a plantinha submetida a um determinado grupamento de aminoácidos não cresceu. E aí ele te dizia quais eram esses aminoácidos. E aí, dentre todos aqueles experimentos, ele te pedia para identificar quais eram os aminoácidos essenciais àquela espécie. Bom, é claro que se eu não coloquei um aminoácido num determinado pote e a planta não cresceu, ou seja, ela precisava daquele aminoácido que não foi oferecido a ela. Por isso que ela não cresceu, porque não tinha aquilo no ambiente. Ela não conseguiu produzir. Então era essencial aquele cara. Aquele era um aminoácido essencial àquela espécie de vegetal, que de repente não era essencial para o humano. Agora, vou chamar a atenção de mais uma coisa, galera. Muita atenção, muita atenção. Ó, estamos trabalhando com o grupamento dos aminoácidos essenciais e não essenciais. Só que eu posso batizar isso de forma diferente. Ao invés de falar em essencial e não essencial, posso chamar também de natural e não natural. Aí toma cuidado porque eu inverto as posições. O que é essencial não é produzido no seu corpo. Então ele é não natural. O essencial é a mesma coisa que o não natural. O aminoácido essencial é a mesma coisa que o aminoácido não natural. Enquanto que aquele aminoácido não essencial, ele é produzido pelo seu corpo. Então ele é considerado aminoácido natural.
O não essencial é natural e o essencial é o não natural. Cuidado para não confundir isso, tá? Porque acaba que eu inverto as posições, né? O que é sim para um é não para o outro e vice-versa. Cuidado para não confundir isso, tá? Então vamos voltar. Para formar uma proteína, vou pegar esses bloquinhos, que são os aminoácidos, vou conectar esses caras. Isso aqui é um aminoácido só. O que varia de um aminoácido para o outro é justamente esse maluco aqui, que é o radical. O que significa? Significa que eu posso encaixar praticamente qualquer coisa aqui, né? São muitas as possibilidades de substituições. Por exemplo, ó, aqui, ó, carbono central do aminoácido glicina, amino de um lado, ácido do outro, hidrogênio aqui no cantinho em cima, e nesse caso eu coloquei no lugar do radical apenas o hidrogênio. O radical deste aminoácido glicina é o hidrogênio, mas o aminoácido alanina tem como radical um metil, um CH3. A valina já tem um grupamento um pouco maior, a leucina ainda maior, e assim vai, beleza? Eu posso ter cadeias abertas, eu posso ter ciclos fechados, não importa. O que importa é que no lugar deste radical eu posso substituir por coisas diferentes. É essa coisa diferente pela qual eu vou substituir que vai caracterizar e que vai diferenciar esses aminoácidos. Tudo bem até aí? Então vamos voltar, ó. Proteínas são moléculas grandonas que servem para várias coisas, mas que para formar esses caras eu preciso ligar aminoácidos. Esses aminoácidos, um conectado ao outro, é que vão formar então a proteína. O aminoácido ele tem uma cara básica, que é tudo que está daqui para cima, é tudo sempre igual, tudo sempre igual, tudo sempre igual, e uma coisa que varia de um aminoácido para o outro, que é o radical, que é o que está aqui embaixo, em rosinha nesse esquema. Tranquilo isso? Então, beleza. Agora que a gente já sabe mais ou menos como monta uma proteína, eu preciso partir de fato para a síntese. Lembrar que síntese significa formação, significa construção. Então, como é que eu sintetizo uma proteína? Bom, preciso pegar um aminoácido e conectar a outro aminoácido. Conecto um aminoácido a outro aminoácido. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, lembra que cada átomo ele tem o seu número característico de ligações necessárias à sua estabilização. Se por um acaso esse cara está estabilizadinho e eu arranco uma dessas ligações, ele volta a ficar instável. Ele estando instável, vai ficar carente, vai ficar com tesão, vai ficar como o nosso diretor todo dia de manhã, que fica mandando vídeos para o grupo do WhatsApp. Joguei na roda, se vira agora, amigo, se vira agora, parceiro. Ele vai ficar querendo fazer uma ligação química. Ele, que eu digo, não o diretor. Voltamos a falar dos aminoácidos, tá? Ele vai ficar querendo fazer uma ligação química. Então o elemento está estabilizadinho. Digamos, carbono, 4 ligações químicas, todas feitas. Se por um acaso uma delas for roubada, essa ligação química fica disponível. E esse cara vai querer ficar ligado a alguém. Então vai ficar mais fácil sintetizar uma proteína puxando aquela ligação que está sobrando. E é justamente isso que a gente vai fazer, ó. Aminoácido número 1, não importa pra gente quem seja, eu vou pegar a região do ácido carboxílico dele, que é a região que tem um carbono, com ligação dupla a um oxigênio, ligação simples a outro que se liga a um hidrogênio. Então vou pegar a região de um ácido carboxílico e vou aproximar da região do grupamento amino do outro aminoácido número 2. Então aproximei o ácido de um com o amino do outro. Quando eu fizer isso, mediado por um carinha chamado de ribossomo, que é um maluquinho de dentro da célula, responsável justamente por conectar esses aminoácidos. Esse ribossomo ele vai intermediar uma ação, que é a ação de ligação dessas moléculas. Como que isso é possível? Ué, é simples. Esse OH, esse grupamento hidroxil, ele vai ser arrancado daqui. Eu tiro esse cara daqui. Ao mesmo tempo que eu tiro esse OH, que esse maluco some daqui, eu também retiro um hidrogênio do grupamento amino do outro aminoácido. Então, do aminoácido 1 eu tirei uma parte do grupamento ácido carboxílico, do aminoácido 2 eu tirei uma parte do grupamento ácido. Se eu arrancar esse cara daqui, este carbono vai ficar tesão. Ele vai ficar tesão, ele vai ficar tarado. Tarado por fazer uma ligaçãozinha química. Ah, ele fica taradinho? Fica taradinho. Taradinho, lembra? Taradinho como o tom. Lembra disso. Aminoácidos ficam taradinhos como o tom. Isso vai ajudar muito a sua vida. Acho que não, inclusive. Acho que não vai fazer a menor diferença. Mas nunca, por quê? Por que desperdiçar a chance de falar mal de alguém, né? De sacanear alguém?
Talvez é possível que nos próximos vídeos minha cara esteja de outra cor, é possível que eu esteja usando figurino de uma forma diferente. Isso lá vem ele fazer alguma coisa, eu não sei o que ele tá vendo não, mas ele veio e aproximou da câmera. Não, tá vendo? Não se pode dar confiança para esse tipo de gente. Não, também não se pode brincar com esse tipo de gente, que é quem tá controlando a sua imagem. Salgadinho, catarro, gol. Ninguém morre de fome quando tá com catarro, né? Porque sempre tem aquele alimentozinho ali, né, de reserva. Só um minuto. Delícia. Então, tirei esse cara aqui. Esse carbono do ácido carboxílico tá doido para fazer uma ligação química. Quando eu tiro o hidrogênio, este nitrogênio do grupamento amino também fica doido para fazer uma ligação química. O que acontece? Se esses caras estão juntinhos, com a ajuda do aminoácido, este nitrogênio vai se ligar a este carbono. Este nitrogênio do radical amino do aminoácido 2 se ligou a este carbono do radical ácido carboxílico do aminoácido 1. Toda vez que a gente faz isso, a gente está tentando construir uma proteína. Só que a proteína, ela também pode ser chamada por um outro nome. Às vezes vem proteína. Como chamar de proteína? Mas às vezes eu vou dar um outro nome. Às vezes eu vou chamar de polipeptídeo. Polipeptídeo, ou seja, é um peptídeo que tem muitas unidades. Assim que eu liguei 2 aminoácidos, eu ainda não tenho um polipeptídeo, eu tenho um dipeptídeo. Um dipeptídeo é formado por 2 aminoácidos. Quando eu for crescendo, eu vou ter um tripeptídeo e assim vai. Então, nesse momento, se eu estou formando um peptídeo, eu estou fazendo uma ligação peptídica. Então, olha que facinho. Pensou em peptídeo? Lembra, associa o assunto à proteína. Peptídeo, proteína, mesmo cara, tá? Na sua cabeça, os assuntos estão relacionados. Se os assuntos estão relacionados, você já pensa, para formar uma proteína tem que ligar aminoácidos. Ligarei aminoácidos através de que tipo de ligação? Uma ligação peptídica. Agora, olha que mágico isso. Olha que fantástico. Olha que fantástico isso. Quando eu retiro este OH e retiro este hidrogênio, arranco esses caras daqui, estes malucos ficam sobrando. Eles ficam sobrando, professor. Eles ficam sobrando. Professor, eles também estão instáveis? Também estão instáveis. Professor, mas aí eles vão ficar com tesão igual o Tom? Vão ficar com tesão igual o Tom também. Também vão. Vão ficar brocando parede? Vão ficar brocando parede. Professor, se eles virem um buraquinho na fechadura, eles vão ficar excitados? Vão ficar excitados também, igual o diretor. Então o que tem que acontecer? Quando a gente retira esse hidroxilo daqui e retira este hidrogênio, ao mesmo tempo que a gente favorece a ligação entre os 2 aminoácidos, a gente também favorece a ligação entre esses 2 caras. Agora para! Conta comigo. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. H1, H2, O1. O que você conhece no mundo que tem essa fórmula de H2O1? Só um minuto. Catarro. O que você conhece no mundo que tem essa fórmula de H2O1? Professor, H2O1 eu não conheço. Mas existe um negócio místico, existe um negócio paranormal, existe um negócio Joe. Joe é uma gíria muito boa. Só as pessoas acima de pelo menos 20 anos conhecem essa gíria. Joe. Qual é Joe? Fala Joe! O que é o Joe? De outro mundo. Que não sei exatamente o que significa, mas significa um negócio bom. O maluco é Joe outro mundo, é um cara, tipo, fantástico. De quem eu tava falando antes? Repeti no assunto. Sim. Talvez você não conheça a molécula H2O1, mas você conhece o H2O, que é quem? Mentira! Água! Menina! É verdade! É água. H2O1 tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, H2O1 ninguém chama assim, é o H2O. Quando eu retiro esse maluco daqui e esse cara daqui, junto os 2 aminoácidos, realizo uma ligação peptídica e sobra ainda como produto uma molécula de água. Agora, olha só. Olha só. Professor, tirei água para juntar 2 aminoácidos e fazer uma ligação peptídica? Sim. Bom, mas quando eu tiro água, quando a gente pega, tem alguma coisa. Tem um negocinho aqui, tem um tomate. E eu quero transformar esse tomate em um tomate seco. O que eu faço? Eu retiro a água dele. Eu acho que é isso. Não... professor, não é assim que você faz. Caguei pra você. Finge que é assim. Quando a gente retira a alga, quando a gente retira a água de alguma coisa, o que a gente está fazendo com essa alguma coisa? A gente está desidratando essa alguma coisa.
Por isso que toda vez que a gente faz uma ligação peptídica, a gente pode dizer que ela é um tipo de síntese, um tipo de construção chamada de síntese por desidratação. Por que síntese por desidratação? Porque para construir esta molécula aqui, este dipeptídeo, eu tive que retirar uma molécula de água. Agora, daria para fazer o contrário? É possível, eu posso inverter isso daqui. É o que acontece, por exemplo, na digestão. Coloquei uma proteína para dentro, pedaço de carne de frango, peito de frango. Chegou lá no meu estômago, eu tenho que quebrar esta proteína. Então eu tenho que romper ligações peptídicas. Como que eu faço isso? Ué, simples, inverte. Pega essa água, devolve para o lugar e aí eu libero 2 aminoácidos. Eu quebro aquela proteína, eu separo aquela proteína, eu digiro aquela proteína. Se eu quiser sintetizar, tira a água e junta os caras. Se eu quiser quebrar, coloca a água e separa esses caras. Daqui de cima para baixo, a gente fala em uma síntese por desidratação. Mas de baixo para cima, num sentido contrário da reação, eu diria que estamos fazendo uma quebra utilizando a molécula de água. Uma quebra que utiliza a molécula de água, quebra a gente chama de lise. A água a gente chama de água mesmo. Não, a água a gente chama de hidro. Então uma lise que depende da hidro é uma hidrólise. Síntese por desidratação, hidrólise. Síntese por desidratação para construir uma proteína, hidrólise se eu quiser destruir uma proteína. Tranquilo isso, galera? Até aí a gente tá junto? Até aí tudo bem? Se você não estiver entendendo alguma coisa, manda pergunta. Mamutinho, até agora, alguma pergunta, alguma mensagem, alguma tag, algum negócio qualquer? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Gente, hoje, apertei alguma coisa. Gente, eu quero perguntas, eu quero participação. Meu diretor, está na hora de fazer um time break. É isso? Então, ok. Então, agora, vamos aproveitar esse time break. Não sei se é time break ou não, é time break. Vamos aproveitar esse intervalo e vamos beber uma água, limpar o nariz, que é sempre importante, né? Vamos mandar as tags, vamos mandar a hashtag ProEnem ao vivo, sua cidade, seu estado, e manda suas dúvidas, beleza? Não esquece não. Eu quero ver você aqui comigo. Que você é muito lindo. E pelo tempo que eu gastei hoje no trânsito vindo pra cá, eu poderia quase que ir a você dar uma aula presencial. Então faça valer esse período que eu passei no trânsito. Interaja, participe, beleza? Beijo, até daqui a pouco. Tchau. É uma plataforma com tudo o que você precisa para vencer no Enem. A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação. E tudo isso você encontra aqui. São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores. Além de 2 aulas ao vivo diariamente com muita interação. 4 simulados ao ano e uma redação, comentada e corrigida todo mês. Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo Enem com gabaritos comentados. Monitorias semanais e vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz de referência do Enem. Além de um blog com notícias e atualidades. Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas, entrevistas com alunos que venceram no Enem e palestras com especialistas sobre técnicas e táticas para você se dar super bem no Enem. ProEnem, a preparação que vai além. Matricule-se em nosso site. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar para o Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato. Meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo!
quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Tá valendo, então tá valendo. Voltamos! Não deu tempo de assoar o nariz, portanto, se pingar algum negócio na camisa, você sabe que é goteira, que a gente tá com um problema sério aqui no estúdio sobre isso. Josen, tu mandou uma parada aí, uma pergunta, um comentário sobre a questão da infecciosidade que provoca gripe e resfriado. É verdade, cara, isso são doenças causadas por, tanto a gripe como o resfriado, pela infecção viral. Mas o que a gente sabe já é que a exposição a frio, a exposição a um tempo muito seco, resseca a mucosa e deixa ela mais suscetível à penetração de micro-organismos, porque dificulta a produção de determinado tipo de muco, dificulta o batimento dos cílios que estão presentes na mucosa respiratória e isso facilita a penetração desses micro-organismos. Então, por mais que a sua mãe fale assim, meu filho, leva um casaquinho que vai chover, vai esfriar, e você fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se não tiver o vírus eu não vou ficar doente, a gente sabe que de repente pode ter o vírus e tu bem aquecidinho, protegido, não vai se contaminar, vai ser mais difícil que você se contamine, tá? No final das contas, a tua mãe estava certa em alguma coisa. Ela não sabia exatamente por quê, mas ela estava certa. Ela tinha um grau de razão. A gente já sabe hoje. Mas você não está de todo errado, tá? Mas só junta essa informação aí. Tranquilidade? Bom, então vamos lá. Consegui sintetizar minha proteína. E agora? Assim, tem pergunta? Manda a pergunta, então. Rodrigo? Tem pergunta. Vamos lá. Então tem pergunta. Manda Fábio Almeida aqui do Twitter. Twitter. Na formação da proteína ocorre um fechamento da molécula como... Opa, peraí, que acabou de sumir aqui a pergunta dele. Oh, muito bem, Rodrigo. Vamos Você tá... Na formação da proteína ocorre um fechamento da molécula como num ciclo? A primeira molécula se fecha como a última? Não. Não, eu não vou fazer um anel de aminoácidos, não. A tendência, a gente vai falar disso agorinha. Bom, vamos aproveitar logo a sua pergunta, então. O que rola é o seguinte, cara. Lá nos ribossomos, não se preocupa ainda com o ribossomo, porque a gente vai ver isso depois em citologia. Esses aminoácidos vão sendo conectados uns aos outros e vão formando uma fita. Eu precisava muito de uma música erotizante agora, porque eu preciso explicar isso tirando meu cinto. Talvez minha calça caia e eu vou ficar em dúvida se eu utilizo minha mão para secar o catarro ou para segurar minha calça. Mas preste atenção nesse cinto. Este cinto agora, a partir de agora, ele não representa mais o cinto. Agora, a partir de agora, você está vendo uma fita de aminoácidos. Você está vendo uma proteína. Todo mundo está vendo uma proteína. Eu precisava de uma assistente de palco gostosa. Rodrigo, vem cá. Rodrigo, vem cá. Temporariamente. Uma assistente de palco gostosa. Esse é o meu cinto. O cinto é uma proteína. É assim que você tem que fazer. Aquele negócio assim. Aí fica assim como se fosse Paniquete, que está dançando sem ter música. Como é aquele programa? Como é que era o nome disso? Fantasia. Fantasia no ar. Muito bem, pode voltar para o seu lugar, senão daqui a pouco a Renata vem cá e o cinto vai estar lá no lombo da gente. Então imagina que isso daqui é uma fita de proteína, tudo bem? Aminoácido 1, 2, 3. Eu não vou conectar. Quem foi que fez a pergunta, Rodrigo? Você consegue ver aí? Peraí, só para eu não consigo. Fábio. Então, Fabião, eu não vou conectar uma ponta com a outra, tá? Como se eu estivesse fechando esse cinto. Não. Mas, na verdade, quando eu tenho essa fita de proteínas esticadinha, aminoácido 1, aminoácido 2, 3, 4, 5, 6, 7, um conectado, o 1 ao 2, o 2 ao 3 e assim vai, através das ligações peptídicas, quando eu tenho isso, eu digo que essa proteína, ela está na sua estrutura primária. Ela está abertinha, como uma fita deveria estar. Ela está na sua estrutura primária. Uma proteína aberta na sua estrutura primária, ela não serve para muita coisa, tá? Em geral, as proteínas, para que funcionem, elas precisam se encontrar dobradinhas, em dobras específicas, cada uma com a sua tipo de dobra particular. Para que isso aconteça,
Às vezes, o que rola é que aminoácidos distantes começam a interagir, por exemplo, fazendo pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto. Então, imagina que o aminoácido 2 conecta com 500, aí depois o 3 conecta com o 20. O que vai rolar? Ó, aminoácidos distantes começam a se ligar. Então, eu vou dobrando esta proteína. Vou dobrando esta proteína, dobrando esta proteína, dobrando essa proteína, e ela confere, então, um outro tipo de estrutura. Ela aberta estava na sua estrutura primária e agora ela passou a sua estrutura secundária. Por exemplo, essa daqui ela está toda enroladinha numa forma de hélice. Essa daqui está como se fosse um lequezinho aberto, toda dobrada, toda preguiada. Quando uma proteína tem só um desses tipos de estrutura, eu digo que ela está na sua estrutura secundária. Então eu tenho ou essa proteína na sua estrutura secundária ou essa outra também na sua secundária. Só que é comum é que como as proteínas são muito grandes, uma mesma proteína, ela se dobra de mais de uma forma. Então imagina que essa daqui está completamente helicoidizada, mas além de estar helicoidizada, ela também está dobrada como se fosse um lequezinho. Pô, tem mais de um tipo de dobra, mais de um tipo de conformação secundária na mesma proteína, então ela já não está mais na secundária, agora ela está na terciária. Então, pô, eu tenho proteínas em formação primária, secundária e terciária. A mesma proteína, ela só está se dobrando, ela está se modelando. Uma proteína na sua formação terciária pode funcionar. É comum que proteínas na sua conformação terciária funcionem. Mas algumas, elas não funcionam sozinhas. Para que elas funcionem, é preciso que elas trabalhem em complexo, em conjunto com outras. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está dentro das nossas células vermelhas do sangue. Ela serve para transportar oxigênio no nosso sangue. Mas para formar a proteína, eu vou sintetizar 4 proteínas separadas. Então eu tenho uma proteína sintetizada com a sua estrutura terciária, outra com a sua estrutura terciária, outra com a sua estrutura terciária, mais uma com a sua estrutura terciária. Quando essas 4 proteínas, 4 no caso da hemoglobina, podiam ser 7, podiam ser 5, podiam ser 2, mas quando essas várias proteínas, cada uma na sua estrutura terciária, quando elas se encontram, agora elas já não estão mais na sua estrutura terciária, elas estão na estrutura quaternária. Preste atenção na diferença. A terciária, eu tive uma proteína que foi sintetizada toda inteira e se dobrou. Chegou até a terciária, trabalha. Na quaternária, eu sintetizei várias, cada uma com a sua estrutura terciária, e depois elas se juntaram. Uma parada importante, como essas ligações que aproximam aminoácidos distantes, fazem as dobrinhas das proteínas, como essas ligações são relativamente sensíveis, o que acontece é que às vezes calor, às vezes salinidade, às vezes pH, isso pode tirar essa proteína da sua dobra normal. Ela estava na sua conformação natural e ela saiu. Por isso eu digo que ela foi desnaturada. Proteínas desnaturadas não trabalham. É o que acontece, por exemplo, com a nossa digestão mesmo. O pH é um fator que influencia a digestão. E eu tenho proteínas na boca especializadas em digerir carboidratos, em digerir amido. Quando essa proteína que está na boca chega ao estômago, com um pH completamente diferente, ela não trabalha mais, porque ela foi desnaturada. A proteína lá da clara do ovo. O ovo, quando você quebra, ele está líquido, né? Mas se você aquecer, ele passa sólido. Por quê? A albumina da clara do ovo foi desnaturada. Tudo bem? Então, uma coisa muito importante para a gente entender é que uma proteína funcional ela tem que estar dobradinha na sua conformação terciária, ou caso seja necessário, na sua conformação, na sua estrutura quaternária. Ah, professor, como é que eu vou saber se ela para na terciária ou se ela vai na quaternária? Ah, isso é questão de te dizer. Você não precisa decorar. A não ser, por exemplo, a hemoglobina, que é um exemplo muito batido. Aí a gente sempre sabe. Agora, para que proteínas servem? Ó, olha essa daqui. As unhas, os casquinhos da gente, são feitos de proteína. Colágeno, cabelo também é colágeno. Aliás, desculpa, volta. Unhas, cabelos feitos de queratina. Gelatina, sim, feita de colágeno. Então eu tenho proteínas diferentes. Mas repara que, seja na unha, seja no cabelo, seja na gelatina, que na verdade não nasceu na gelatina, mas nasceu numa estrutura da pele, ou do tendão, ou do ligamento de um boi, e foi extraída para formar gelatina. Seja o que for, essas proteínas elas têm a mesma função. Elas são proteínas que estão ali para manter as coisas no seu lugar. Por exemplo, a fibra muscular. O músculo ele tem as suas células alongadinhas. Por que essas células elas estão alongadinhas? Porque dentro dessas células existem proteínas, como essas aqui, que estão alongadas, mantendo a célula no lugar. É o esqueleto da célula, o citoesqueleto. Essas proteínas, elas são proteínas estruturais. Servem para manter o arcabouço de uma determinada estrutura. Por exemplo, uma célula. Então, por que uma célula tem o formato que tem? Seja redondinho, seja alongado, seja esticado, seja achatado.
Porque existem proteínas que são estruturais. As proteínas estruturais, elas dão forma à célula ou ao tecido, porque às vezes elas estão fora das células, como é o caso da unha ou do cabelo. Não está dentro da célula, mas dá forma àquela determinada estrutura. Tranquilo? Então, uma função importante para as proteínas é a função estrutural. Mas existem proteínas, por exemplo, que são proteínas mensageiras. É o caso de hormônios, por exemplo, insulina, né? O examezinho de diabetes. Né? Normal, a pessoa tá, não sei se minha glicemia está muito alta. Não é um exame de diabetes, mas é um exame para verificar a glicemia, para ver quanto de glicose tem no sangue dessa pessoa. E, poxa, essa pessoa mantém quadros de hiperglicemia, de glicose alta no sangue sempre. Será que essa pessoa é diabética? Bom, um dos motivos que poderia levá-la, minha calça está caindo, por enquanto não tem catarro, eu consigo puxar a calça. Daqui a pouco você vê as duas coisas ao mesmo tempo, não garanto. Se ficar nu, o Tom vai ficar com tesão. A gente já entendeu isso. Catarro. que palhaço. Não sei se deu pra pegar no vídeo, mas ele acabou de botar uma meia luz aqui. Daqui a pouco ele vai botar uma música sensual, uma música seduzente. Tom, fala aí uma música. Você sabe isso, não esconda. De cabeça você sabe. Uma música seduzente aí. Não? Arthur, chegou. Arthur, uma música seduzente, uma música de transa. Barry White, don't go trending. Ai, isso cai no vestibular, que é uma maravilha. Você não faz ideia como é que isso já foi cobrado no Enem. Várias e várias vezes. Então existem proteínas que são estruturais e existem proteínas, por exemplo, como a insulina, que é um mensageiro químico, beleza? Ela serve para fazer com que mensagens sejam mandadas. É o que acontece com alguns neurotransmissores, né? Mandam ali a mensagem no nosso sistema nervoso. É o que acontece, por exemplo, com alguns hormônios. Então, como é que um grupo de células sabe que tem que fazer alguma coisa? Só sabe que tem que fazer essa coisa com uma condição. Alguém deu uma mensagem. Essa mensagem pode ser dada por proteínas também. Então, a gente já viu duas funções. Uma função estrutural e uma função de mensagem, uma função de mensageiro químico. Uma outra possibilidade é que essa proteína ela seja um transportador, por exemplo, cheio de glicose lá de fora da célula. Como é que essa glicose entra? Aqui está a membrana da célula e a glicose é grande demais para atravessar essa membrana. Bom, ela é grande demais para atravessar a estrutura da membrana, mas se tiver alguém para ajudar, aí não. Como que é esse alguém para ajudar? Finge que esse cara aqui que eu estou chamando de verdinho, que eu estou chamando de GLUT4, ele atravessa. Finge não, é isso que ele faz. Ele atravessa a membrana, lado de fora da célula, lado de dentro da célula. A glicose não tem que passar de fora para dentro? Se tem que passar de fora para dentro, então ela passa através de um transportador. Existem transportadores e existem transportadores que, em geral, são proteínas. Como podem ser transportadores ou podem ser receptores do sinal. Mandei a insulina, que é o mensageiro químico. Como é que eu interpreto uma mensagem? Porque tem um receptor, tem alguém que vai captar essa informação. Proteínas também. Então, já vimos mensageiros químicos, proteínas estruturais e proteínas transportadoras. E esse cara aqui é um cara mega importante. Esse cara aqui é um cara chamado de anticorpo. É uma proteína de defesa do corpo. Existem outras proteínas de defesa, mas o anticorpo é um cara bem característico. Existem tipos diferentes de anticorpo, mas o que os anticorpos fazem? Bom, o anticorpo é mais ou menos assim, Ele tem essa forma de Y, só que se a gente reparar, duas grandes cadeias azuis, que como são grandes eu vou chamar de cadeias pesadas do anticorpo, e duas cadeias pequenininhas, que são as cadeias aqui verdinhas, vou falar que são as cadeias leves desse anticorpo. Um anticorpo, ele serve para reconhecer coisas estranhas. Então, por exemplo, você comeu camarão, e aí, de repente, seu corpo acha que camarão faz mal a você. É claro que camarão é um negócio estranho, porque você não é um camarão. Então, se você comer camarão é um negócio estranho. Agora, como é que o corpo sabe que isso é um negócio esquisito? Porque ele consegue produzir anticorpos para se defender dessa coisa estranha. Agora, um negócio muito importante, galera, muito, muito importante. Toda vez que um anticorpo se encaixa em alguma coisa, essa alguma coisa ela é chamada de antígeno. Então, sempre existe uma ligação entre um antígeno e um anticorpo. É alguma coisa reconhecida por um anticorpo? Vai ser chamada de antígeno. O antígeno pode ser um pedacinho da bactéria, pode ser um pedacinho do camarão, um pedacinho do vírus, pode ser uma farpa de madeira, pode ser até uma coisa sua mesmo. Como é que a sua célula sabe o que é seu, para que ela possa se proteger do que não é? Porque existem antígenos chamados antígenos próprios. Então, uma célula de defesa do seu corpo, ou um anticorpo, ele reconhece também o que é seu e não precisa se proteger disso, sacou? Então, anticorpos que se ligam a antígenos são proteínas de defesa dessa célula. Beleza? Outra função, estrutural, mensageiro. A gente tem uma função de transportador e agora uma função de defesa também para as proteínas. Tom, como é que a gente está de tempo aí? Rapidinho, Tom. 5 minutos. 5 minutos, então tá ótimo. Vamos fechar então com a função talvez mais importante, a mais relevante de todas para uma boa prova do Enem. As enzimas.
Existem proteínas estruturais, mensageiros químicos, transportadores, proteínas de defesa. Caiu no Enem ano passado essa história de proteína de defesa de anticorpo, de tipos de imunização. E tem também as enzimas. O que uma enzima faz? Uma enzima ela acelera a velocidade de uma reação química. Por exemplo, imagina que o Tom, ele passando aqui pelos estúdios, olha para o Arthur e ele fala, esse cara é um gafanhoto lindo, mas ele... E o Arthur também é tímido. E esses caras, eles nunca vão se aproximar e, de fato, desenvolver um relacionamento. Até que chega o Rômulo, por exemplo, e ele olha pro Arthur e fala assim, louca! Olha pro Tom e fala assim, mona! Fala assim, Arthur, Tom, vocês nasceram um pro outro. Por que não ficar juntos? Será que esses caras um dia ficariam juntos? É possível, mas de repente se demorar muito tempo. Eles jogariam uma vida fora sem um ao outro. Mas com a ajuda, digamos, do Rômulo, que vai acelerar essa reação entre os dois, isso se torna muito mais fácil. As proteínas, como essa enzima, elas são proteínas que catalisam reações químicas. Catálise é a aceleração de uma reação. Digamos que esta partezinha verde seja o substrato dessa enzima. Ou seja, é sobre esse cara que a proteína vai atuar. É sobre esse cara que a enzima vai trabalhar. A função é ele separar esse negocinho verde do outro negocinho verde que estão juntinhos. Temos o substrato e temos a enzima. Num determinado momento, como a forma do substrato é muito parecida com a forma da enzima, esses dois caras se encaixam. É claro que se o formato desse substrato fosse totalmente diferente, ele não serviria para essa enzima. Mas como nesse caso é parecidinho, como se fosse uma chave entrando numa fechadura, daí a gente até fala em modelo chave-fechadura, então esses caras se conectam. Se conectam e, nesse caso, por ação dessa enzima, são quebrados. A enzima libera dois produtos, um triangulinho e uma meia-lua verdinha. Um ponto importante, essa enzima, ela participou da reação química apenas acelerando a velocidade dela. Mas ela está pronta para pegar um outro carinha verdinho e fazer a mesma coisa. Ela não foi consumida. Enzimas não são consumidas durante a reação. O que é consumido durante uma reação? É o substrato. O substrato ele é consumido. A enzima está pronta para outro. Existem enzimas, galera, e vamos tomar muito cuidado com isso. Nesse caso, a enzima está quebrando alguma coisa, mas ela também podia estar construindo. Ela podia ser uma enzima construtora. Existem enzimas de síntese e existem enzimas de degradação. Tudo bem? Enzimas são proteínas que aceleram a velocidade de uma reação química. Então, em determinado momento, eu tenho uma enzima e um substrato não conectados, eles se conectam e depois essa enzima vai liberar aquele produto feita a reação química. Bom, essas proteínas, essas enzimas, que são proteínas, né? Elas podem ser inibidas de formas diferentes. Por exemplo, existem substâncias, muitos medicamentos, que eles inibem a ação da enzima entrando no lugar do substrato. Então esse substrato ele ia encaixar aqui na enzima, ia fazer um determinado efeito, mas eu coloquei um inibidor que chegou primeiro. A gente chama isso de inibição competitiva. Mandei esse cara que tem um formato parecido com o da enzima, encaixa bonitinho ali na enzima e ele entrou primeiro. Se ele ocupou esse espaço, o substrato não encaixa mais. Mas eu podia fazer diferente. Ao invés de botar um inibidor, que competisse com o substrato pela enzima, que tentasse chegar primeiro à enzima do que o substrato, eu podia colocar um inibidor que se ligasse a uma outra região. E ele se ligou a uma outra região. Só que nessa que ele se ligou a outra região, a enzima muda de formato. Mudou a sua conformação terciária, a sua conformação quaternária. Alterou. Agora o inibidor não está trabalhando mais por competir com o substrato. Ele está trabalhando de uma forma que a gente chama de alosteria. Ele se liga a uma outra região dessa enzima e faz com que essa enzima trabalhe de forma diferente ou não trabalhe, perca a sua capacidade. De uma forma competitiva ou de uma forma não competitiva, eu estou inibindo o trabalho daquela enzima, impedindo que ela trabalhe. Agora, que tipo de coisa pode afetar a velocidade de uma reação química? Estou mostrando a velocidade de reação de uma enzima em função da sua temperatura. Por exemplo, essa enzima a 0 grau não trabalha, mas a 70 graus não trabalha também. Qual é a melhor temperatura para trabalhar? Aqui, ó. Uns 37 graus, mais ou menos. Quando quando o organismo atinge essa temperatura, eu tenho uma velocidade máxima de reação química. Temperatura é possível, mas eu tenho, por exemplo, o pH também afetando a velocidade de uma enzima. Olha, eu botei duas enzimas, a enzima A e a enzima B. A atividade máxima dessa enzima aqui é no pH por volta do 2.
dessa outra enzima B é por volta do 8. Então olha como que cada enzima tem o seu ambiente perfeito para trabalhar, tem as suas condições específicas de trabalho. Outra coisa que vai afetar a velocidade de uma reação química é se tem ou não tem substrato. Se não tiver substrato, a enzima vai trabalhar em cima de quem? Não vai. Então a velocidade é 0. Aí eu vou colocando substrato, colocando, a velocidade vai aumentando. Só que vai chegar um determinado momento que acabaram as enzimas, não tem mais quem trabalhar. Então não é que a velocidade vai cair, mas eu cheguei a um ponto de saturação. A velocidade ela agora vai se manter constante. Não cai. Olha como é que isso é engraçado. Eu tenho, para a temperatura, esse gráfico mais ou menos com a forma de um sino, né, de boquinha para baixo. Eu tenho para o pH também um gráfico mais ou menos com a forma de um sino, de boquinha para baixo, mas para a concentração de substrato é diferente. Aumenta, 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 aumenta. Quanto mais substrato eu coloque, até que isso se torne constante. Tranquilidade isso? Show de bola? Agora sim. Eu preciso... Arthur, me faz um favor, pega esse copo d'água aí só pra dar uma bicada nesse copinho d'água. Só tem um golinho, só pra o catarro descer. Olha só, falei nele, ele canta pra subir. Dorme, catarro. Dorme, câncer, dorme, câncer. É tipo isso. Agora, você falou assim, professor, nossa, bioquímica é um negócio muito difícil. Bioquímica é um negócio muito complicado. Eu sei, mas para te ajudar, eu fiz uma musiquinha que vai resumir praticamente tudo que a gente viu de bioquímica até agora, nos ao vivos e nos extensivos. Isso vai facilitar demais a nossa vida. Você já ouviu falar de uma música da Valesca Popozuda, uma poetisa brasileira chamada Beijinho no Ombro? Eu não sei se é beijinho no ombro ou se é beijo no ombro. Ainda estou em dúvida. É uma dúvida que talvez os filósofos venham a sanar um dia. Pois é, eu fiz uma modalidade dessa música, uma modalidade que é uma paródia dessa música, obviamente, para facilitar o trabalho do conteúdo. Tom, Rodrigo, a hora que vocês quiserem cantar esta bela cancioneira. Tá desde o comecinho? Tá, né? Então, olha só. Galera, presta atenção na letrinha que depois, quando a gente acabar de cantar, eu te mostro como é que esse negócio funciona, para que serve cada coisa aqui, tá? Minhas calças estão caindo. Eu não sei quando entra. Fala aí quando é que é pra entrar. Não sei se já começou. Já começou, inclusive, né? Então já tá até valendo. Volta, agora volta. Pera. Coisas do ao vivo. Ô, louco, bicho. Ô, louco, meu. Me avisa quando é que começa. Não. Ela vai entrar pela junto. É agora, tá indo. Se teu glicídio é do tipo cadeia longa, tu chama polissacarídeo, não usa toda hora. É uma reserva de energia, quase a bomba. O glicogênio libera a glicose, vira história. 2 vezes glicose, malto mais o whey é tudo. Depois do treino é pra tomar e ficar galudo. Cortei a sacarose, quero nem saber. Menos glic fruta, você cai a aparecer. Ferro Nemácia já tá pronto pro combate. Keep calm, deixa que transporte. O gás O2 que tava no pulmão sumiu. Se ligou ao ferro e foi pra ponta do dedão. Iodo no sangue pros problemas passar longe. Iodo no sangue, já que não quero ter bócio não. Cálcio no sangue, que é importante mesmo aonde? Cálcio no sangue pra ajudar na contração. Eu não sei se eu tô cantando no ritmo certo. Eu tô no ritmo, a Valesca tá em outro. Quem é que tá errado? É, óbvio. Eu vou aqui só no passinho. Acho que é agora. O glicerol se liga com as que acertei, hein? De ácido graxo e forma tag que junta na boia. Amortece impacto de tiro, porra de bomba. Esquenta quando forma essa camada envoltória. Esteroide não é de Deus, faz crescer de tudo. Colesterol na artéria tu tem pouco ou muito. O HDL é o bom, tu gosta de ter. O mau LDL quer que te leva a morrer. Treino de tarde, agulha pronta pro combate. Esteroide é mal, que nem pedra de crack. As mina acham que o bração é igual piu-piu, mas na hora H te manda esteroide, a cadeia fechada. Iodo no sangue, pô, eu tô cansado já, gente. Tem mais não. Chega. Menino, você não sabe. Você não sabe que eu tô suando aqui.
Eu vou voltar. Pera aí, Tom. Gente, alguém tem um desfibrilador aí? Volta agora é sério. Ah, gente. Ei, Laia. Só pra entender essa letra. Já teve melhores, já teve saúde melhor, inclusive. Vamos botar aí um negócio num plano de saúde pro Enem. Citilglicídio do tipo cadeia longa, glicídio grande. Glicídio grande você chama de polissacarídeo. Olha que coisa beleza. Mas você não vai usar toda hora porque é reserva de energia. Polissacarídeos normalmente são reservas. É quase que uma bomba de energia. Glicogênio, por exemplo, é a nossa reserva de energia animal, vai liberar a glicosinha e vai acabando, vai se desfazendo esse glicogênio. Se você pegar 2 moléculas de glicose, você falta um negócio chamado de malto. Todo mundo que é maromba sabe que tem que tomar depois do treino malto e o whey protein. Proteína que a gente viu hoje. Opa, rotei. Hoje na aula. Depois do treino você vai ficar como? Um monstro. Aquele negócio inchado, aquele negócio, monstro. Aí, mas eu quero secar. Eu não quero só ficar forte. Quero ficar na capa do Batman, rasgado. Então eu vou cortar açúcar. Qual é o açúcar de cozinha que a gente usa? Sacarose. Sacarose não pode mais. O que é a sacarose, na verdade? É um disacarídeo formado por glicose e frutose. Professor, por que você não escreveu glicose e frutose aqui? Porque assim eu já não consigo falar tudo e caber. Imagina se fosse maior a palavra, né? Se coloca no meu lugar. Aí a gente parte para os sais. Ferro, por exemplo, extremamente importante na hemácia para transporte de oxigênio. Esse ferro ele vai pegar o gás oxigênio desde os pulmões e vai transportar a qualquer lugar do seu corpo, beleza? Extremamente importante, então, por exemplo, para uma pessoa que é anêmica, que está com problema para a produção de células vermelhas. O iodo, extremamente importante lá na tireoide, para que essa tireoide ela não inche demais e não forme o tal do bócio. Afinal, o iodo é utilizado para a produção de hormônios da tireoide. O cálcio ele é importante não só para os ossos, mas também para a contração muscular, beleza? E se eu quiser formar agora uma gordurinha, um triacilglicerol, um triglicerídeo, como é que eu faço? Pego um glicerol e vou ligar umas cadeias longas de ácidos graxos. Glicerol com ácidos graxos, vou formar um triacilglicerol. Para que serve gordurinha? Amortece impacto, é um isolante mecânico, mas também é um isolante térmico, né, de calor, também junta calor no seu corpo, e também é além de isolante mecânico e de isolante térmico, ele também é uma reserva de energia. Esteroide, também na classe lá dos lipídios, é um negócio que serve para várias coisas, inclusive para a produção de hormônios, faz você crescer, ficar monstrão, mas também a gente tem os esteroides utilizados para a produção de colesterol. Os 2 caras principais no transporte de colesterol, quem são? O HDL e o LDL. O HDL é aquele tal do bom colesterol e o LDL é o mau. Bom, pegou esteroide, injetou na veia, ficou monstro, rasgado, mas tem que tomar cuidado para não morrer, porque crack também é bom, também mais mata. Ouvi dizer que crack é bom, tá, gente? Não sei se é não, vai ficar claro. Então, daqui a pouco, meu professor de biologia falou que crack é bom. Aí fica depois, não passei neném, por quê? Meu professor de biologia falou que crack é bom, eu adotei essa vida. Não sei se é não. Mas tem que tomar cuidado com um negócio que acontece quando você fica injetando esteroide anabolizante que nem um maluco, é atrofiar determinadas regiões do seu corpo que seriam utilizadas para outras coisas que podem acabar ficando pequenininhas. Certo, Arthur? Fala em questão de propriedade intelectual, né? É um cara que sabe do que está falando. Digo com relação a ser um cara, ser um cara forte. Digo com relação a ser um cara forte. Não, enfim. Bom, é isso. Repete o refrão. E, gente, é o que minha saúde permitia para hoje. Eu não sei que horas são. Eu não sei se eu volto para casa. Não sei se minha família foi liberada já. Mas se você tiver pergunta, se você tiver alguma coisa, eu te respondo agora quando eu sair. Demorou? O It's Time fica para a próxima semana, galera. De repente minha voz já voltou até lá. Demorou? Espero que vocês tenham curtido a aula. Espero que vocês tenham se amarrado. De novo, se tiver dúvida, manda aí. E agora, com muita paciência, com muita calma, que o rapaz está começando, vocês esperem um pouquinho, a gente vai para o intervalo e depois vocês começam a aula de física. É maneiro? Pô, não é. O professor é bom? Também não é grande coisa. Mas vamos lá, vamos dar força pro rapaz que está começando. Demorou? Um grande abraço, rapaziada. Até a próxima. Tchau! ProEnem, a preparação que vai além.